eu gostaria que todo mundo fosse apaixonado pela palavra. Demais. O mundo já seria diferente. Eu digo assim, para quem ouve a gente e não é cristão, se você lê a Bíblia sem ser um cristão, essa leitura vai impactar você de alguma maneira. Vai te impactar. Não, você não consegue ser mais a mesma pessoa a partir do momento que você se dedica na leitura bíblica. Não tem. E vai acontecer alguma coisa. Em diversas áreas. Em diversas áreas. Mas vai acontecer. Finanças, tudo. Tem Conhecimento, tudo. sabedoria. A Bíblia é um manual, manual. é o manual da nossa vida. É tudo o que a gente precisa saber para viver como sociedade, para ser pai, para ser marido, para ser filho, Sim. para ser empresário, enfim, para ser ministro, tudo tá na palavra. É um livro completo. É um livro completo. E como você prepara os seus esboços, Mike? Bacana também. É assim, ó. Normalmente, eu gosto de pregar, assim, eu tinha uma maneira de pregar no início, eu gostava de pregar mais temático, sabe, Guigo? Então, por exemplo, escolhi um tema, algo que as pessoas até me pediam às vezes, ou alguma coisa que eu vi e tal. Eu uso o tema na pregação, mas eu gosto de pregar mais de maneira expositiva. Então, por exemplo, eu pego um capítulo da Bíblia, ou então uma perícope, né? E aí eu leio ela por completo e depois eu vou explicar o que o texto quer dizer. Então, assim, para quem escreveu, quando escreveu, para quem era aquela palavra. E ao mesmo tempo que eu vou explicando, eu vou aplicando. Eu acho que essa é a maneira mais eficaz que nós temos de pregar a Bíblia, né? De fazer um sermão. Então, um sermão expositivo, porque a gente acaba correndo menos risco de errar. Se é que você me entende. Sim, tá direcionado à Bíblia. Porque, por exemplo, porque eu vou ler um texto com contexto. Se eu prego uma palavra em cima de um ou dois versos, eu posso levar ela para onde eu quero. Entende? Sim. Esse é o perigo. Então eu posso fazer isso, ó. Eu posso fazer isso mal intencionado, ou eu posso fazer isso por falta de conhecimento também. Então, assim, para que eu evite, né? Ou para que eu corra menos risco de pregar algo que a Bíblia não está dizendo, então eu prefiro usar uma perícope ou um capítulo, porque aí você não tem como sair daquilo. Você sabe que aquela palavra é direcionada, foi dito em certo momento, para um grupo de pessoas, ou para a igreja, ou para quem foi. E aí eu consigo aplicar ela para nós. Se serve para esse tempo, se não serve, não, isso é importante. Exatamente. Então, assim, e aí o que eu faço? Eu não gosto muito de buscar fonte, sabe? Eu prefiro a iluminação do Espírito, né? Vez ou outra, quando o assunto é mais complexo, um pouco mais delicado, então eu vou tirar algumas visões. Mas a grande maioria, Guigo, eu prefiro pregar sempre à luz do Espírito. Eu creio que quando você abre as Escrituras e você está lendo e preparando um sermão, se Deus te chamou e convocou para isso, então você já tem o Espírito Santo e ele trabalha no seu coração te iluminando. E assim, é um conjunto, né, de tudo aquilo que você já leu, de tudo aquilo que você já ouviu. Sim. A gente acompanha pregadores sérios também, né? Você também, Sim, eu sei sim. que você segue muitas pessoas que eu sigo, onde são extremamente bíblicos e diretos, né, com a fidelidade das escrituras. Sim, A gente tem exposição bíblica, a né? gente tem que tomar muito cuidado, a gente precisa, quando vai aplicar uma palavra, sempre respeitar as regras de hermenêutica, né? Então, Sim, assim, sim. dentro do meu pouco conhecimento, eu tô falando assim, Guigo, mas assim, eu sei que eu sou muito limitado ainda de aprendizado Nós somos, e de né? conhecimento, Mas assim, eu procuro sempre ser o mais certeiro, mais direto e ficar mais literal possível no texto, né? Tem pessoas que gostam mais das alegorias. Eu me intitulo um pouco mais fundamentalista. Mas antes de vir a alegoria, existe o literal. Não, literal. Mas eu gosto de. Do início ao fim. Eu gosto de ler a Bíblia de uma maneira. Aplicá-la de forma literal, sabe? Mas assim, é onde eu sou convencido. Não é que eu escolhi uma maneira de levar a palavra. É que eu sou convencido assim. Eu não gosto de pegar, por exemplo, um capítulo e falar, não, aqui é simbólico, aqui ele estava dizendo isso. Mas nesse aqui é literal, dentro do mesmo capítulo da história. Então, assim eu creio que eu tenho uma visão mais fundamentalista, então eu gosto mais da literalidade, sabe?
É onde eu sou mais convencido. Eu acho que eu corro o risco de errar menos. E nessa questão de errar, a gente erra, a gente é ser humano e a gente aprende. Quantas pregações, né? Como que você faz se você, por exemplo, você fez uma, não sei se isso já aconteceu também, você já fez uma pregação e entendeu naquela época de uma forma e hoje você vê que é totalmente diferente. Sim. Isso já aconteceu? Como que você faz com isso? Isso aconteceu várias vezes, né? Por exemplo, até pelo meu histórico de... Algo normal também, né? Normal. Pelo meu histórico de conversão. Primeiro, no início, assim, eu sempre fui, desde o início, já impelido a falar muito da palavra, porque foi uma coisa que tomou conta de mim. Então, por exemplo, eu tinha um Instagram na época, não sei se eu comentei com você na época, mas eu era atleta de fisiculturismo. Lembro. Né? O meu foco ali era inspirar as pessoas a ter uma saúde melhor, longevidade. Eu vim de um quadro de obesidade, venci a obesidade, me tornei um atleta, tive uma história. Só que naquele processo foi quando o Cristo começou a me chamar. E aí nas redes sociais, ao passo que eu ia me apaixonando por Cristo, era inevitável. Então, assim, eu já começava a falar de Cristo. E aí, o que aconteceu, Guigo? Daqui a pouco eu já não estava mais falando de saúde, eu já só queria falar da palavra. Então, assim, tinha, claro, uma imaturidade e uma... Parou de falar de saúde para falar da vida. Da vida. Então, assim, quando eu falo de imaturidade, eu falo da imaturidade do conhecimento mesmo. Sim, não que hoje eu tenha, mas assim, na época era muito... ainda era muito... Era um amor, primeiro amor, aquela coisa. Então, o primeiro amor, isso. Então, assim, eu era muito apaixonado e só queria falar do amor que eu sentia para todo mundo. Eu queria que todo mundo sentisse aquilo que eu tava sentindo. Então, eu tinha uma ânsia muito forte disso. E com isso, o que acontece? Eu acabei pregando algumas coisas na visão que eu tinha, que era uma visão mais pentecostal ou neopentecostal. Né? Ainda tem essa dúvida se a igreja que eu estava era neo ou pentecostal, mas enfim, mais nessa visão. E hoje eu tenho um entendimento diferente de certos pontos que eu pregava. E o que acontece hoje, quando eu prego, tem um pessoal que nos acompanha lá, que é desde o início. Eu falo, pessoal que tá mais tempo aqui, lembra? Eu pregava dessa maneira, eu cria dessa maneira. Então era genuíno, tá, Guigo? Sim, né? total. Era genuíno, assim. Total. Então, assim, eu falo pro pessoal, ó, já eu preguei sei disso, assim. Eu já errei também. Né? Assim, eu já preguei dessa maneira, eu já acreditei desse jeito, né? Era genuíno. Então, por isso que eu falava. Mas hoje, lendo a Bíblia com bastante calma, hoje examinando os textos bíblicos numa linguagem mais precisa, porque até as versões que eu usava ainda me levava para outro tipo de ideia. Eu não penso mais assim, aí eu trago as pessoas para uma visão atual, mas sempre respeitando a linha teológica de cada um. Né, sempre respeitando. Deus tem até trabalhado isso em mim. Um tempo atrás eu tava um pouco mais agressivo, sabe? Eu reconheço isso, sabe? Eu tava um pouco mais duro, tava um pouco mais ferrenho. Parecia até que eu tava levantando... Exortando. Parecia que eu tava até levantando uma bandeira contra as igrejas. Não, às vezes até me expressava um pouco de forma mais ríspida. Mas Deus vem trabalhando essa minha pregação mais em amor, mais em temperança, mais em unir. Porque uma visão teológica não pode nos separar de Cristo. Total. O nosso Deus é um só, né? Nós cremos no mesmo Deus, nós cremos no mesmo Jesus, aquele que deu a vida por nós, que a salvação só é através dele, que ele ressuscitou, que ele está sentado à direita de Deus Pai, e ele virá para julgar vivos e mortos. Então a nossa confissão de fé é a mesma. Se em algum momento a gente vai divergir na teologia, isso não nos faz inimigos e não irmãos. Pelo contrário, o nosso Cristo é o mesmo. Então a gente aprender também a respeitar, e Deus vem me constrangendo com isso, vem trabalhando isso em mim. E outra, não é separar o irmão, não é meu irmão ou não é sobre isso. Mas existe uma base também bíblica e teológica que a gente não pode negar. Perfeito. Começou a negar, fica meio estranho. Perfeito, a gente tem um crivo, né? Assim, como eu falei para você, visão teológica é uma coisa. Heresia e seita é outra. Sim. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas Jesus não é o filho de Deus, aí não pronto, é o Messias. Aí já pronto. Aí já não. Aí quem diz isso também já não nos considera como irmãos. A Bíblia acho que tem uma parte que fala assim: saiu do meio de nós, mas não são dos nossos. Não são dos nossos,
Então, isso, não são dos nossos. é discernimento É espiritual. discernimento. Não tô falando que um é, nem que outro não é. Discernimento.